Intestino preso, esse é o nosso tema de hoje. O que acontece? O que é que causa esse intestino preso? Como resolver? O que é que eu posso mudar no meu dia a dia para resolver essa questão que causa aí muito desconforto para muita gente? Se você sofre com intestino preso, se você tem dúvidas sobre isso, aproveita, deixa aí a sua pergunta, deixa a sua dúvida e nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Que bom ter vocês por aqui. Então vamos lá, vamos começar, que aqui na nossa live nós temos muito conteúdo, muita informação e pouca conversa, tá? Então vamos começar. Primeiro, como definir se você está com o intestino preso? Eu vou dar 3 possíveis aí fatores para você identificar. Primeiro, a frequência. Quanto tempo você demora para ir até o banheiro? Você faz cocô quantas vezes na semana? Ah, eu faço todo dia. É o seu normal, é a sua frequência. Ah, eu faço a cada 2 dias. É o seu normal. Agora, o que se sabe que é? A partir de 3 dias já pode ser considerado aí um fator de alerta, certo? Segundo ponto, além da frequência que você vai ao banheiro, é como você vai ao banheiro. Em que sentido? Quando você defeca, tem dor, tem incômodo, você faz esforço, é outro sinal aí de constipação. E terceiro ponto são a forma desse cocô, né? Que a gente pode visualizar e identificar. Quando você faz o seu cocô, qual o formato dele? É bolinha, sabe? Que a gente fala que tipo cocô de cabrito, é aquelas bolinhas bem ressecadas. Ou então é aquela fezes bem dura, você vê que ela tem um formato bem duro, certo? Então, é outro sinal aí de constipação. Então, frequência, o como você faz, se tem dor, se tem incômodo. E terceiro, o formato dessas fezes. Qual é o formato ideal para suas fezes? Lisa, eu digo que é o formato de banana madura. Ela tem que sair, ó, lisinha, escorregando, sem esforço, ok? Esse é o ideal, é o cocô que a gente diz que é ideal, ok? Então, esses 3 pontos você pode visualizar e identificar. Ah, Nutri, eu já sei que eu tenho constipação, eu sofro. O que é que eu posso fazer? Ou quais as causas dessa constipação? A gente também vai falar por aqui hoje, ok? Vamos lá? Primeira dica que eu já vou começar a dar a você que está aqui me assistindo nesse momento é a posição. Existe uma posição ideal para a gente fazer cocô. Isso mesmo. Tem países que o local que eles defecam é diferente do nosso banheiro, do nosso vaso sanitário. Principalmente lá no Oriente, aqueles países, é tipo, não sei se vocês já viram, é tipo um vão que a pessoa fica acocorada, que a gente diz, fica acocorada, e aí faz o tal do cocô. O nosso vaso sanitário, muitas vezes a posição que a gente senta não é o anatomicamente ideal. Por que, Nutri? Existe uma posição para fazer cocô? Existe. O ideal é que tenha um ângulo de 35 graus, ok? Então, a gente orienta para você ter no seu banheiro um banquinho para que você possa apoiar os seus pés. Então, aqui está um banquinho. Aqui você apoia os seus pés e você ter esse ângulo de 35 graus. Esse ângulo possibilita que um músculo chamado bulbo retal fique livre, tá? E aí o cocô sai de forma mais suave, mais tranquila do colo, certo? Então existe sim a posição de fazer cocô, certo? Então essa é a primeira dica. Tenha aí no seu banheiro um banquinho, algo para você colocar o teu pé
e fazer aí o seu cocô, ter o seu momento no trono. Vamos lá, segunda dica, respeito o reflexo na hora que você sentir a vontade de fazer cocô. Por que inútil? Porque a gente sabe que quando você vai desrespeitando esses reflexos, vai acontecendo que esse reflexo vai perdendo com o tempo o seu poder. Então, é importante, às vezes você tá na rua, às vezes você tá numa situação que você evita ir ao banheiro, isso não é o ideal. Então, o ideal é sentir vontade, vai ao banheiro, certo? Então, estimular, ou melhor, respeitar o teu reflexo, tá? Porque existe um reflexo que impulsiona esse cocô para fora. Então, nós já falamos de duas dicas aqui que você pode inserir no seu dia a dia. Terceira dica para você inserir no seu dia a dia. Ao acordar, beba água. Isso mesmo. 300 ml de água. Acordou, eu sugiro você já deixar no seu criado mudo, do lado da tua cama, um copo com água, 300 ml. Por quê? Ao beber água assim que você acorda, você estimula a tua digestão e, inclusive, o trabalho lá do teu intestino. Então, os movimentos, né? Acorda esse corpo. Então, o ideal é acordou, beba água. É uma dica simples e prática, ok? Próxima dica, insira aí um shot. Eu sempre que possível, compartilho aqui com vocês o meu shot da manhã. E o shot, ele tem diversos benefícios. Muita gente toma a água com limão, alguns acreditam que é para emagrecer, mas nós vamos falar aqui que existe outros e outros benefícios além de questão estética, como as pessoas acreditam, ou questão de emagrecimento. Água com limão não emagrece ninguém. Se fosse assim, tinha muita gente magro e magra, não é? Emagrecimento é uma consequência, mas afinal, quais os benefícios desse shot? Vamos lá. Shot é uma bebida curtinha, né? Com pouco volume, que você pode adicionar em diversos princípios ativos, como limão, como a cúrcuma, como gengibre, como extrato de própolis. Esses alimentos, eles são riquíssimos do ponto de vista nutricional. A cúrcuma mesmo, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória. Inclusive, quando a gente fala de intestino, a gente sabe que a cúrcuma ou açafrão da terra, como você deve conhecer aí, é excelente quando a gente fala de intestino. Primeiro, ele melhora a questão por ser anti-inflamatório, né? Evita aí a inflamação nesse órgão. E também a gente já sabe até que a cúrcuma ajuda nas ligações entre as células, tá? Então faz de conta que aqui, ó, na minha mão são células, no seu intestino, que a gente diz que é a borda em escova. Então, meu dedo aqui, ó, absorve os nutrientes que estão aqui em cima. E a gente sabe que o ideal do seu intestino é que as células estejam assim unidas por ligações que existem aqui, ó, táxis juntos, certo? E se você está inflamado, se você tem alguma patologia, essas ligações acabam sendo deficientes. E aí, ó, abre a porteira, tudo pode entrar aqui dentro e pode ocasionar situações indesejadas. Então, por isso, a cúrcuma ajuda a manter as células do teu intestino assim, ó, unidas. Isso é muito bacana, tá? E o que mais a gente falou? Falou de limão, cúrcuma, gengibre, também termogênico. O limão ajuda também no processo digestivo, prepara esse estômago para o processo de digestão. A gente sabe que o pH do estômago é como? Ácido. Então, se você possibilita esse meio ácido, as enzimas vão trabalhar melhor e você vai ter uma digestão melhor.
Então, tomar o shot pela manhã vai ajudar todo o processo digestivo, inclusive o processo de fazer cocô, certo? Então, para quem chegou agora, eu já falei 4 dicas práticas para você começar, você que tem o intestino preso, começar a colocar em prática. A posição de fazer o cocô, 35 graus, coloca um banquinho, tá? Para apoiar os pés e ficar numa posição anatomicamente que possibilite que esse cocô saia sem dificuldade. Segundo ponto que eu falei foi a questão de respeitar os reflexos. Sentir vontade, faz o cocô. Evita tá prendendo, ok? Terceiro, beber água assim que acordar. 300 ml é um volume muito bom. Quarto ponto, o shot, certo? Então, toma o shot, que nada mais é do que pegar um limão, espremer, colocar um pouquinho de cúrcuma. Se você quiser só colocar isso, tá bom? Mas se você quiser incrementar, coloca gengibre, pode colocar o extrato de própolis, mas consumir esse shot, que também melhora a imunidade, né? Também tem vitamina C, então é tudo de bom. É um hábito que eu incentivo você a inserir aí no seu dia a dia. Quem tem refluxo, quem tem gastrite, é importante avaliar. Se for muito grave essa sensibilidade, pode ser que inflame, né? E aí não seja bacana, mas no geral, quem tem até algum grau, né, que a gente diz, de gastrite, pode sim tolerar muito bem esse shot, tá? Então, é tomar e ver aí a sua reação. A questão pessoal de cada um, né? No geral, é uma excelente dica. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu dar uma olhada nos pontos para eu não me perder. Bem, vamos seguindo com dicas práticas, né? Hoje a nossa dica é bem prática, para você aí inserir no seu dia a dia. Bem, outro ponto que a gente deve também se atentar é ao consumo de fibras. Muita gente vive constipado porque tem um baixo consumo de fibras. Onde eu encontro as fibras? A gente encontra as fibras nos cereais integrais, certo? Então, nos cereais integrais, na farinha integral, na aveia, na chia, na linhaça, ok? São grãos que a gente tem de fácil acesso e que tem a fibra, tanto fibra solúvel como fibra insolúvel. A gente falou essa semana sobre a aveia. A aveia é um excelente exemplo, ela tem a fibra solúvel, que é a beta-glucana, tá? O que é fibra solúvel? É aquela que absorve água. Então, ela absorve água e dá formato e facilita essa fezes sair. Então, ela não fica aquela fezes ressecada, dura. Não, ela dá consistência para ser fácil a saída, né? Para você não sofrer aí na hora de evacuar, ok? Então, chia, como eu falei, como usar esses grãos, Nutri? Você pode usar em sucos. Você pode, por exemplo, suco de uva com chia. Fica bem gostoso. Você coloca um copo de 200 ml com uma colherzinha de chá de chia, deixa hidratar um pouquinho. E aí você pode consumir essa fibra. Você pode consumir na salada, então você colocar na salada um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça, sem falar que esses grãos, eles também têm aí a gordura boa, né? A chia, a linhaça. A aveia, dá para fazer infinidade de coisas com aveia, né? A farinha, a farofa de aveia, torta, bolo, vitamina, né? Tudo isso dá para você inserir no seu dia a dia. Colocar na fruta, fazer um mingau de aveia. Olha aí o mingau de aveia, que é super simples, prático, nutritivo. Colocar também no iogurte, certo? Se você usa o kefir, é uma excelente dica você associar com a fibra, certo? O kefir de leite,
É bem interessante. Então, consumir salada, né? Então, no dia a dia, inserir aí a porção de salada generosa, presente. Então, gente, é importante o consumo de fibra. A gente está falando hoje do consumo de fibra para a questão do intestino preso, mas a gente sabe que a fibra, o intestino saudável, ele tem diversos benefícios. Então, a dificuldade de fazer cocô não é normal, não é saudável. Então, não imagine que eu sempre fui assim. Você sempre foi assim porque você nunca se atentou ou procurou tratar a causa. Viver constipada não é normal. É isso que eu quero deixar bem claro e frisar para vocês, ok? É importante avaliar. E geralmente, quando a gente modifica a alimentação e modifica a ingestão de água, esse corpo responde. Esse intestino começa a responder, ok? Então, vamos consumir mais frutas, mais verduras, mais hortaliças. Eu já disse aqui para vocês, o brasileiro consome muito pouco fruta, verdura, hortaliça. A recomendação são 400 gramas por dia de frutas e hortaliças. E no mínimo, aí 20 a 30 gramas de fibra por dia. Ah, Nutri, mas eu tenho muita dificuldade de consumir fruta, verdura. O que é que eu posso fazer assim, em casos de suplementação? Bem, existem as fibras, né? Existem as fibras que não tem sabor, que você pode misturar em um suco, na água e consumir, certo? Então, existe aí no mercado, tanto em farmácia, a gente já vê marcas que vendem essas fibras, quanto também em farmácia de manipulação, que a nutricionista pode pedir e solicitar para você. Mas o ideal, gente, é sempre priorizar o alimento. Porque quando você come uma fruta, quando você come uma verdura, você está consumindo, além das fibras, você está consumindo os minerais, micronutrientes, né? Então, o importante é priorizar o alimento. E aí, se for necessário, suplementa, ok? Então, outro ponto aí é a adequação do consumo de fibras e observar o consumo aí do carboidrato simples, o pão, a farinha. Muita gente fala, é só comer farinha eu fico constipada. Ou então, se eu comer muito pão, muito bolo, eu fico constipada. Por quê? Porque seu intestino responde àquilo que você consome. Então, carboidrato simples, pão, bolo, bolacha, deve ser evitado, certo? Deve ser reduzido aí o consumo, ok? Então, consumo de fibras. Outra coisa, quando a gente fala de alimento, muito cuidado com o excesso de proteína, o consumo em excesso de proteína, carne, ovo, leite, porque o excesso desse nutriente está associado também com a constipação. Então, é um ponto aí que você deve ficar atenta. Tudo é questão de equilíbrio e de bom senso, vocês estão vendo por aqui, né? Outro ponto, também a ingestão de água. Tem pessoas que até consomem bem fibra, mas aí o que acontece? Se você consome fibra, consumiu fibra que você formou seu cocô, mas não tem a água, o que vai acontecer com esse cocô? Ele vai ficar duro, ele não vai ficar emoliente. E aí você vai ter dificuldade na hora de fazer o seu cocô, ele vai ficar duro. E aí vai causar dor, desconforto, que é o que todo mundo quer evitar, ok? Quanto de água consumir por dia? A gente tem uma recomendação aqui de 38 ml por quilo de peso. Então, se você tem 50 quilos, você vai pegar seu peso, vai multiplicar por 38 e vai achar a sua necessidade hídrica. Então, essa coisa de beber 2 litros de água é uma orientação geral. Muita gente precisa de muito mais do que 2 litros de água. E é comum também a gente ouvir
naquela pessoa que está com sobrepeso, que está com obesidade. Ah, eu bebo muita água. Como ela tem muito peso, muito tecido, ela acaba consumindo mais água, mas muitas vezes ainda não é a recomendação para ela. Então, cada pessoa aí vai ter uma necessidade e vai ter uma recomendação, certo? Então, faz esse cálculo aí rapidinho quando acabar a live e descubra quanto você precisa beber de água por dia. Ok? Falamos de fibra, falamos de água e falamos de proteína. Agora eu quero deixar uma observação aqui importante. A gente está falando no geral, mas existem algumas pessoas que têm uma alteração fisiológica no intestino. Ela tem o cólon mais aumentado, certo? Então ela já nasceu assim, é algo que foi fisiologicamente diferente dos demais e essas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver constipação. Como é que eu descubro isso, Nutri? Geralmente, isso é descoberto durante um exame que a gente chama de colonoscopia. Mas não quer dizer que maior probabilidade é um fator, uma certeza que você vai viver constipado. Não. Você tem uma maior dificuldade do que as pessoas que não têm essa alteração. Mas, ajustando a dieta e todas essas orientações que a gente falou aqui, você consegue ter, sim, o intestino funcionando, o intestino aí sem constipação, certo? A colonoscopia é um exame que é de imagem, que é feito com um indivíduo sedado, certo? E tem um preparo antes, que é o que mais incomoda a maioria das pessoas. Porque a pessoa fica com certa restrição de alimento, toma medicamento para evacuar, para deixar esse intestino limpo. Por quê? Porque o médico, quando for passar lá a cânula, ele quer ver todo o intestino tem que estar limpo, tem que estar sem fezes, certo? Então, esse exame é solicitado quando? É solicitado quando a pessoa tem alguma alteração na frequência. Então, quando a pessoa, por exemplo, apresenta muco, sangue nas fezes, quando a pessoa apresenta sinais, né, de alteração entre constipação e diarreia, indicativo de alguma doença inflamatória intestinal ou até de câncer, certo? Então, se teve alguma alteração, principalmente sangue nas fezes, é um alerta. Procura um gastro ou procura um proctologista para você relatar o que você encontrou nas suas fezes. Ah, foi um muco, foi sangue. Ah, eu estou tendo muita diarreia. Ou eu estou tendo, alternando constipação com diarreia. Estou sentindo muita dor abdominal. São sinais aí que precisam ser investigados. E possivelmente esse médico vai solicitar a colonoscopia, porque durante a colonoscopia ele consegue ver ou pedir uma biópsia, certo? Se tiver o pólipo, que é o que a gente fala, que não é o câncer, mas é um nódulo benigno, certo? Muitas vezes já é retirado durante esse exame. E aí é mandado para análise, né? Também depois para ver se era benigno ou maligno, tá? Então, eu tô falando de situações que fogem um pouco do que a maioria conhece. Muito não se fala de exames quando a gente fala de intestino, não é? E se tem mais de 40 anos, né? E tem algum contexto na sua família de câncer no intestino, é recomendado fazer a colonoscopia uma vez ao ano, certo? Então, fica esse alerta. Então, se você tem casos que tem momentos que você está muito constipada e tem momentos que você tem diarreia, é importante avaliar para ver se você não tem ou uma síndrome do intestino irritável, que pode acontecer, ou se não tem alguma coisa mais grave. Mas voltando para intestino preso, não é?
Nós já falamos aí de várias dicas práticas para você inserir no seu dia a dia. Outro ponto que eu quero deixar aqui um alerta, muito cuidado com o uso de laxante, tá? Então, tem gente, eu tomo um remedinho, né, natural, na embalagem diz que é natural. E aí a pessoa consome esse laxante. Por que tem que ter cuidado com esse laxante? Primeiro, o laxante, com o tempo, ele vai perdendo eficiência. Então, tem pessoas que falam assim, eu consumia um comprimido e resolvia. Agora eu consumo e não faz mais efeito. Então, primeiro, o laxante perde eficiência. Segundo, você vai alterando esses seus estímulos, esse seu movimento natural do teu intestino. Então, ele não resolve a causa, ele só mascara, certo? Então, muito cuidado. Sem falar que alguns podem inflamar, machucar a tua mucosa, o teu intestino. Então, não é recomendado o uso de laxantes, mesmo aqueles que tem lá a propaganda de ser natural, ok? Muito cuidado. Outro ponto que você pode inserir no seu dia a dia que promove um intestino saudável é a questão da atividade física. Isso mesmo, quando você faz atividade física, você estimula os movimentos peristálticos, né? Então, aquele movimento que vai proporcionar com que essas fezes saiam de uma maneira mais tranquila. Então, inserir no seu dia a dia atividade física, tá? Separa 20 minutos do seu dia, 30 minutos para fazer atividade física. Então, vejam como o estilo de vida interfere bastante no teu intestino, tá? Outro ponto também, o consumo de álcool, tá? Pode interferir aí no funcionamento do intestino. Então, muito cuidado, certo? Agora, o que mais aqui que eu tenho que falar? Lembrei dos probióticos, né? Que até falaram por aqui do kombucha. Foi a Cleonice, falou do kombucha, não foi? Então, os probióticos também ajudam a ter esse intestino saudável, certo? Kombucha é um alimento milenar, tem muito, muito tempo. Veio principalmente dos chineses, que nada mais é do que uma fermentação de um chá com cepas de bactérias, certo? Então, pode sim ser inserido se você não tem nenhuma patologia. Se você não se sente mal ao consumir esses alimentos, você pode. Então, alimentos que a gente diz que são alimentos fermentados. Então, kombucha, kefir, chucrute, picles, são alimentos aí fermentados que você pode sim inserir no seu dia a dia, ok? Claro que a gente não tem um controle exato de que bactérias você está consumindo. Então, é importante saber a procedência desse kombucha, desse kefir. Por quê? Para não ter contaminação. Então, procura um kombucha que você sabe a procedência, que você sabe que tem um controle e uma segurança. E o kefir, geralmente as pessoas fazem o kefir em casa. Então, se você tem a sua colônia, então cultive certinho, use aí material esterilizado, cuidado na hora de manipular, né, para não usar nada com alumínio. São cuidados aí de quem manipula o kefir. A gente tem muitos estudos com o kefir, principalmente kefir de leite, mas o kombucha a gente não tem tantos estudos assim, sejam assertivos, certo? Mas não vejo como um alimento ruim, além de que no kombucha a gente não tem só os probióticos, que são as bactérias boas. A gente tem também micronutrientes, que estão presentes, por exemplo, no chá verde, né? Então é importante, sim, eu acho super válido inserir no seu dia a dia. E tem também os suplementos, que você pode comprar na farmácia, você pode comprar manipulado, que são cepas, aí sim a gente sabe exatamente
qual bactéria você está consumindo e a quantidade. Então, nos dá uma segurança maior, tá? Então, a depender do caso, o nutricionista ou o médico, né? Geralmente é o nutricionista, pode prescrever para você esse probiótico, que são essas bactérias. A gente encontra também nas farmácias, tá? Mas muito cuidado, não adianta sair aí tomando o probiótico, a bactéria, e não ajustar a alimentação e o estilo de vida. Porque eu digo que você vai tá pegando seu dinheiro e jogando no lixo. Isso mesmo. Bactéria boa precisa de alimento bom. Então, você tem que ter uma alimentação com fruta, com verdura, com água, atividade física, ter um sono regular. Gente, não é milagre. As pessoas ainda têm a crença de que vai tomar uma cápsula, vai tomar um comprimido e tudo vai ser resolvido. Não. Se o seu corpo está sinalizando constipação, gases, inchaço abdominal, ou seja, são sinais de que algo não está legal, que algo não está como deveria. E aí você tem que tratar a causa. Onde é a causa? O que é que está causando isso? Vamos parar de procurar atalhos, certo? Atalho, muita gente diz aí, você pegar um atalho pode se dar muito mal, né? Pode se dar mal e muitas vezes você tem que retornar para pegar o caminho correto. Então, vamos fazer certo porque é certo. Vamos fazer o certo porque você sabe que vai dar resultados. Não vai ser milagre, não vai ser resposta instantânea, imediata, mas você vai vendo o resultado efetivo, resultado realmente com segurança, e você não vai viver aí de modismos, ou disso ou de aquilo, certo? A Cleonice falou que é intolerante, isso. Quem é intolerante ao leite pode utilizar também o kefir de água, né? Então, você pode utilizar o kefir de água para os intolerantes, certo? Então, falamos aí de mais de 5 pontos que você pode inserir na sua vida, no seu estilo de vida, para tratar a causa do intestino preso, certo? Outro ponto que eu quero falar aqui, que eu já deixei aqui até sinalizado nas minhas anotações, é a questão dos chás. Um chá que ajuda, contribui, não é milagre, tá? Precisa de um contexto aí, de um estilo de vida. É o acaxus, certo? Você pode consumir no seu dia a dia uma xícara por dia. Também nada de excesso, nada de sair tomando aí litros e litros de chá, ok? E quais as consequências de ter o intestino preso? Por que eu tenho que tratar? Porque isso não é besteira. Primeiro, a gente sabe que o intestino preso pode causar desde hemorroidas, tá? Que é lá no ânus, né? Aquele incômodo que pode ser de um grau leve até graus mais avançados. Quando você tem o intestino preso, você perde a absorção de vários nutrientes, você interfere na tua digestão. E no intestino preso, eu sempre lembro de um professor meu que ele falava o seguinte: você vive absorvendo ou reabsorvendo a água do seu cocô. Isso mesmo. Imagina assim, o teu cocô tá lá no finalzinho já, no cólon, e você não bebe água, você tem baixo consumo de água. Então, lá no finalzinho é onde a gente reabsorve a água. Então, você vai reabsorver essa água para distribuir para o teu corpo. Então, baixa ingestão de água não é só questão de dificultar o formato das fezes, mas também você acaba reabsorvendo água lá do finalzinho. Ninguém quer isso, né? Então, vamos beber água. Eu sei, também tive muita dificuldade agora. Eu consegui inserir água no meu dia a dia, mas é importante a gente inserir esse hábito, certo? Então, eu já falei aqui, alarme, garrafinha,
tudo é possível. Quando a gente põe o objetivo, quando realmente a gente acha as estratégias, a gente consegue inserir um novo hábito, ok? Então, o consumo de água é importante, senão você perde com o intestino preso. A reabsorção dessa água também perde nutrientes. E claro, o intestino preso é um fator de risco para o câncer de cólon. Isso mesmo, tá? Então, é importante tratar. É um sinal, é um sintoma que tá aí, ó, sinalizando que a sua alimentação não está legal, que o seu estilo de vida não está legal e que você deve tratar a causa, ok, gente? É o chá, deixa eu colocar aqui o nome do chá. Deixa eu ver se... Esse é o chá aí, para quem perguntou, a Neia, né? Neia Pedroso, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Bem, pessoal, é isso. As fibras que eu falei que pode ser suplementada, tem o psyllium, não é? Que você pode consumir aí muito facilmente em casos de produtos naturais. O psyllium, inclusive, é excelente para quem tem doença inflamatória intestinal, principalmente a colite ulcerativa. Então, a gente já viu os benefícios, tanto na questão da inflamação em si, quanto na questão de ser o alimento para as bactérias boas, certo? Ácidos graxos de cadeia curta, que é o alimento para essas bactérias boas que a gente falou lá dos probióticos, ok? E eu falei também, não falei, mas a questão da consequência do intestino preso, você acaba associando outras patologias, alteração no colesterol, alteração da glicemia, tudo isso, porque você acaba não tendo um microbioma saudável e acaba refletindo na tua saúde como um todo, ok? Mau humor, né? Também a pessoa constipada fica irritada, fica cansada, certo? A quantidade diária de psyllium, eu aconselho uma colher de sopa por dia, de preferência antes de dormir, porque pode ser que forme gases, pode ser que cause algum desconforto, então é a hora de dormir. Tanto probiótico quanto prebiótico pode ser bem interessante. Você consome, não vai ter consumo alimentar, então o intestino vai estar em repouso e é o momento para essas bactérias boas se multiplicarem. Tem também a goma cássia, que é outro tipo de fibra que você pode consumir. Um alimento também que é muito bom é o kiwi, a fruta, né? Kiwi, ela ajuda esse intestino e também ela ajuda aí na digestão da proteína, que é um dos fatores de risco para, que eu disse lá, né? Proteína em excesso para constipação. Então, gente, também observar o processo digestivo como um todo. Mastigação, você tem mastigado esses alimentos corretamente? Você tá aí com esse estômago correto, um meio ácido? Você tá com um estômago que possibilita a digestão das proteínas, né? Como é que tá todo o processo digestivo? É importante avaliar como um todo, certo? Hidratação da boca, lubrificação dessa boca, porque na boca a gente também já começa o processo digestivo, certo? O que mais que a gente pode falar? Mais alguma dúvida, gente? Banana foi uma pergunta, né? Banana não prende o intestino. Eu sempre lembro da banana com uma paciente, que ela chegou, eu tenho o intestino preso, e eu acredito que é porque eu como banana. Aí será que é a banana? Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esses fatores aqui, esses pontos de alimentação, e você vai continuar comendo a banana. E vamos aumentar a ingestão de água. O que aconteceu? O intestino dela até hoje funciona muito bem e ela continua comendo a banana. Pelo contrário, a banana tem fibra, né, que facilita aí a formação do cocô, então não tem nada a ver de banana constipar. Agora você deve ajustar a ingestão de água,
certo? Fibra tem que ter água, senão tem o efeito contrário, senão você vai ficar ainda mais constipada. Essas fezes vão se formar, só que não vão ter lubrificação, elas vão ficar duras, ressecadas, e aí ninguém merece todo esse sofrimento, certo? Mais alguma coisa também importante eu falar com vocês é quem é intolerante à lactose, a proteína do leite também pode ser que cause constipação, não só diarreia, certo? Então é importante também avaliar. Então, no geral, todos esses pontos que eu falei aqui, se você começar hoje a colocar em prática, provavelmente eu diria que 80% das pessoas vão ter melhora nesse quadro de intestino preso. Muitas mulheres sofrem com o tal do intestino preso. Então, vamos tratar a causa, vamos inserir esses hábitos no seu dia a dia, certo? E pode acreditar que não é só fé nem crença, são atitudes. Então, se você colocar esses hábitos no seu dia a dia, você vai ver aí a mudança. Mudança não só no seu intestino, porque o intestino tem ligação com vários órgãos. Fígado, coração. Vocês sabiam que no intestino, quando a gente tem bactérias ruins em excesso, a gente produz uma substância chamada TEMAL. E essa substância é fator de risco para doenças cardiovasculares. Olha outra coisa, outra ligação. Intestino-fígado. Então, a gente já sabe que pessoas que têm um intestino que não funciona adequadamente, tem aí a tal da resistência à insulina, que facilita lá no fígado o depósito de gordura, que é o que a gente chama de esteatose hepática, certo? Então, veja, eu citei 2 órgãos, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre a relação entre o intestino e os outros órgãos. Nosso organismo, ou seja, nosso corpo, tem vários órgãos e todos devem trabalhar em conjunto, em harmonia, certo? Ok, pessoal? Acredito que é só. Olha, o tempo já tem 43 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado da live, ok? O tema de hoje é bem importante, relevante. Compartilhe essa live com alguém que você conheça, uma amiga, no grupo do WhatsApp. Compartilhe, eu vou deixar ela salva. É importante você promover informação com embasamento. Você compartilhe alguém que você sabe que precisa, tá? Alguém que você queira ajudar. Muitas vezes compartilha tanta informação que não tem nenhum proveito, né? Então, reserve aí um tempinho e compartilhe essa live com alguém que você quer ajudar e auxiliar hoje, certo? Próxima terça-feira estaremos de volta às 16 horas e próxima terça nós vamos falar sobre depressão. Sim, em 2020, possivelmente, essa vai ser a primeira causa aí de doença incapacitante, a depressão. Então, é importante a gente conhecer, a gente tratar e a gente prevenir, ok? Então, até a próxima terça-feira. Muito obrigada a você que entrou. Muito obrigada a você que participou. Qualquer dúvida, manda por direct que eu vou ter o maior prazer em respondê-la, tá? Beijão, fiquem com Deus, bom restinho de terça e até a próxima terça, tá? Beijão, muito obrigada. Ah, como é, como é que eu cancelo aqui, minha gente? Aqui, tchau.